Olá, gente, tudo bem? Como você vai? Eu estou bem. Hoje nós estamos mais uma vez de cara a cara com a Mi. Hoje nós estamos numa entrevista muito interessante. Se eu fosse você, eu já se inscrevia no canal, deixava o seu like, comentava e compartilhava. Você é muito especial e importante para que esse canal continue com dicas, novidades e você vai ser abençoado e seja um abençoador na vida de alguém. Hoje eu estou aqui novamente com a minha tia Lucimara. Olá. Aonde ela estará falando sobre o seu milagre. Lucimara, na entrevista passada, você falou que você já tem um filho, que Deus te abençoou com um filho, e o seu nome é? Victor. Hoje ele tem quantos anos? 14 anos. 14 anos. E hoje nós vamos falar a Lucimara, que passou por um aborto, passou por dificuldades, aonde ela já com quantos anos? Teve o seu aborto entre o seu 42 anos. E nós já sabemos que para a medicina já é uma gravidez de risco, já é tantas coisas que precisa de um cuidado a mais, né? De um cuidado, ou seja, uma gestação mais assistida, né? Mais acompanhada. E hoje nós vamos falar depois de um aborto, depois de uma derrota, aos seus olhos, uma tristeza, uma angústia, também trouxe sentimentos emocionais, né? Sim. Te abalou emocionalmente. Sim. E hoje ela vai contar sobre o seu milagre. Conte-nos um pouquinho sobre o seu milagre. Então, aí, né, eu engravidei e tive a Marjorie, né? Uma menina, foi promessa de Deus que eu teria uma menina e realmente veio a menina. E a sua gestação, foi tudo bem? A minha gestação foi uma gestação muito tranquila, muito abençoada. Eu não tive problema nenhum com relação a enjoo, com relação a pressão alta. Eu não tive problema nenhum com relação à minha gravidez. Tanto que eu sempre, quando eu ia nas minhas consultas, eu falava com a médica, né? Pra saber se eu ia ter cesariana ou normal. Uhum. E a médica falava, não, vamos esperar, mesmo você tendo uma gestação de cesariana, você pode ter normal. Isso não implica em nada. Então foi uma gestação normal. Normal, tranquila. Esperamos ali até as 39, 40 semanas para Marjorie vir normalmente. Mas ela não veio, não foi assim que ela veio, né? Então voltei ali no consultório da doutora e ali foi marcada então a cesariana. Nossa, que lindo, né? Que tremendo da parte de Deus, quando o Senhor, Ele permite essas situações e quando o Senhor, Ele permite... Às vezes nós falamos, tem tantas mulheres que falam, não, eu quero ter normal, não, eu quero ter cesárea. É uma coisa que eu aprendi, que nós devemos falar assim, Senhor, que venha ser o melhor parto. Sim. O que o Senhor escolher, o que for melhor para mim e para o bebê. Verdade. E foi isso que aconteceu, né? Sim. E ali foi marcada a cesariana, eu fui ali para o Hospital Santa Cruz, né? A cesariana estava marcada para as 10 horas da manhã, né? Entrei ali às 10 horas da manhã, tomei anestesia e ali começou um outro processo. Eu passei por outra provação. Nossa. Não sei se foi algum problema devido à anestesia. Uhum. A minha pressão começou a baixar. Eu comecei a ficar sonolenta, né? Sim. Você já tinha tomado anestesia? Eu já tinha tomado anestesia. Como uma reação? Foi uma reação. O médico anestesista ali começou a ficar meio que desesperado. Minha pressão começou a baixar, eu comecei a ficar muito sonolenta, eu tinha dificuldade para falar o meu nome. Ele começou a perguntar como que é teu nome, eu tinha dificuldade para pensar, para falar, porque eu queria fechar meus olhos e dormir. Sim. Enquanto isso, meu esposo estava lá fora, preparado para entrar e assistir o parto, né? Sim. E ali foi aquela correria, tudo, e eu não vi a hora que meu esposo entrou, eu só vi que tinha uma pessoa sentada atrás de mim. Foi a hora que eu comecei a ter dificuldade de respiração, começou a faltar oxigênio. E aí eu virei a cabeça pro lado e falei, você pode falar com o médico que eu tô tendo problema para respirar, tô tendo falta de ar? Daí que eu vi que era meu esposo que tava ali comigo. Aí meu esposo levantou e falou com ele, foi me colocar do oxigênio. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu com 4,560 e 51 centímetros.
Uma criança grande, Grande. né? Porém, ela nasceu sem respirar. Então, ela não foi colocada no meu colo, ela foi levada direto para a salinha lá dos médicos, chamaram meu esposo foi atrás, ali o médico foi fazendo massagem nela, passou por todos aqueles procedimentos, batia nas costinhas dela, ela voltou a respirar e aí eu pude escutar minha filha chorando. Um alívio, né? Um Aquela alívio. sensação de alívio, né? Sim, um alívio. Ali ele trouxe ela, daí eu abracei, beijei. Passou esse período que eu achei que já tinha normalizado e eu estava voltando ao normal, começou um outro período. Eu tive uma hemorragia. Nossa, quanta coisa, né? E ali a médica ali, né, fazendo todo o procedimento, me costurando, tudo. Eu fui levada para aquela salinha de observação, que você fica ali durante um período até passar um pouco da anestesia, até ver se você não vai ter nenhuma outra reação. Eu fiquei ali naquela salinha, então de 5 em 5 minutos vinha uma enfermeira ali e essa enfermeira se debruçava em cima da minha barriga e apertava a minha barriga, fazendo força para baixo para sair os coágulos de sangue que estavam na minha barriga. Quanto sofrimento. E ali eu tive aquela hemorragia. Eu fui pro quarto e ali começou um outro período da minha vida. Eu estava acostumada com uma tranquilidade, porque meu filho já estava com 9 anos, eu não tinha aquela rotina novamente de acordar cedo, de não dormir direito, de ter que levantar para trocar. Tudo, né? Muda completamente, toda né? a minha rotina. O filho muda completamente. E a Marjorie, o que me chamou a atenção, o que começou a me chamar a atenção é que ela começou a ser um nenê chorão. Ela começou a apresentar sinais diferentes, né? Diferente já desde do segundo dia. Ela chorava chorava por dor? Muito, qual que era o tipo do choro? Ela chorava, era como se fosse... Ela chorava como se ela estivesse sentindo uma cólica. Sim. E ela chorava muito. E era algo que só passava o choro quando ela estava no meu colo e eu abraçando ela. E aí ela dormia e ficava quietinha. Quando ela dormia e ficava quietinha, se eu fosse colocar ela de novo no bercinho, ela começava novamente com aquele choro. Então ali começou, para mim, uma rotina já diferente. Eu vim para casa. Eu não quis ficar na casa aqui da minha mãe. Eu morava em outra casa. Eu tive problema de aderência. Eu sofri muito, com muitas dores. Nossa. Eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia andar, porque eu sentia muitas dores. Quando eu ia levantar para trocar ela, eu sentia dores. Além de todo aquele procedimento que acontece numa mulher, quando ela ganha neném, o corpo muda cesariana, o corte, a dor, o seio rachado. Então, mais aderência, então eu tinha muita dor. Nossa. E a Marjorie chorava muito. Nossa. Ela chorava demais. Eu não podia largar ela tinha que ficar comigo direto. Então, o que eu e meu esposo a gente fez? Nem no colo do meu esposo ela ficava. Ela sentia necessidade de estar com você. De estar com você. Comigo. Nós resolvemos dormir na sala. Era um inverno. Foi o inverno mais rigoroso que nós tivemos aqui em Curitiba. Eu imagino. Curitiba. Muito frio. Então, nós fomos dormir na sala. A Marjorie não dormia no berço. Ela não dormia no carrinho. Ela dormia no meu colo, de pé. Eu enrolava uma coberta em volta da minha barriga, junto com ela, e eu ficava nessa posição, sentada no sofá, entrelaçava os dedos aqui embaixo dela, e eu dormia assim, sentada. Sentada no sofá. Eu não podia comer direito, eu não podia fazer nada direito, e ninguém sabia, ninguém soube. Eu tive uma depressão de parto muito profunda. Gente, como é muito importante, ei, você aí. Às vezes as pessoas acham, eu quero também falar sobre, não hoje, mas uma das próximas entrevistas, estarei falando de cara a cara com uma psicóloga, onde nós estaremos falando
que isso é real. Muitos não acreditam sobre depressão pós-parto. Os antigos diziam recaída, você lembra? Recaída. Recaída, né? Recaída. E como que você conseguiu enfrentar tudo isso, e enfrentando essa situação, e como que foi a sua rotina agora com a nenê nessa situação? Então, enfrentando essa depressão pós-parto, porque eu não podia comer direito, Sim. Eu não podia tomar banho direito, ela chorava demais. Sim. Eu tinha vontade nessa depressão que ela se engasgasse e que ela morresse. Eu cheguei nesse ponto. Existem mães que matam seus próprios filhos. E eu digo para você que isso é real, é verdade. A pessoa passa por uma situação que é só ela para saber o que ela tá passando. Às vezes as pessoas julgam, nossa, que mãe que é essa que matou? Mas a pessoa não sabe o que aquela outra pessoa tá passando. Eu passei por isso. Eu queria que a Marjorie se afogasse. Eu queria que a Marjorie morresse para mim se livrar. Eu entrava no banheiro chorando e falava, por que ela não morre? Por que eu fui ter ela? Eu tava bem, eu só tinha um filho, tava tudo bem, por que eu fui ter ela? E foi eu não saía para fora, eu não gostava de ir em lugar nenhum com ela, eu ficava dentro de casa. Sim. Então, eu emagreci em 3 meses 28 quilos nessa depressão. Foi muito. A minha mãe não sabia, minha família não sabia. E o seu esposo, O meu esposo, ele sabia que eu estava passando por aquele sentimento, mas ele estava com as mãos atadas. Ele via eu chorando muito, eu chorava muito, sabe? Ela, para dormir, eu consegui começar a dormir numa cama quando ela estava com uns 2 para 3 meses, com ela no braço. Então eu colocava ela no meu braço e eu deitava na cama com ela no meu braço e eu ficava a noite inteira nessa posição que o meu braço adormecia, doía, para ela ficar sentindo o calor do seu corpo, né? Para ela ficar quietinha para mim poder dormir. Então eu passei muito mal. O que me ajudou foi procurar a Deus. É o importante. O Senhor, Deus é a base de tudo. Nós estamos falando aqui independente do seu credo religioso, independente a qual a sua religião você serve, você que está aí do outro lado. Que Deus, o Senhor Jesus, é o único caminho que pode te trazer vida, paz, alegria e conforto. Isso. Então, foi Deus. Eu busquei a Deus. Eu comecei a pedir ajuda para Deus. E foi através de Deus que eu comecei a sair para fora. Eu comecei a vir na casa da minha mãe. Eu comecei a passear com ela. E aí a minha vida foi mudando. Então eu falo para você que se você está assistindo esse vídeo, se você está passando por esse problema, não fique com vergonha. Primeiro, busque a Deus, peça ajuda para Deus. Em segundo, peça ajuda para alguém que está ao seu lado, para o seu esposo, para sua mãe, peça ajuda para um profissional, vá atrás, sabe? Busque por você e para as pessoas que estão com você, para que mais tarde você não venha sofrer e as pessoas que estão ao seu redor venham sofrer também. Porque eu passei por essa depressão, mas eu não tive atitude de matar a minha filha, mas eu desejava a morte da minha filha. Existem mães que passam por essa depressão e que elas têm atitude de matar. Entendeu? Então eu falo para vocês buscarem ajuda em Deus. Sim. E buscarem ajuda de pessoas que estão ao redor e buscarem ajuda de um profissional. Isso é muito importante, você buscar essa ajuda de um profissional. E como é que foi a neném, depois que foi passando os 3 meses, ela foi parando de chorar, você foi vendo como que foi o seu período até 1 aninho? Qual foram os seus comportamentos? A neném me chamava muita atenção porque ela era sempre muito apegada a mim, como é ainda, muito apegada. Ela era uma criança que o que começou a me chamar a atenção é que uma criança de 6, 7 meses, ela começa a balbuciar. Sim. Ela vai pedir uma coisa, dá, começa a fazer aqueles barulhinhos.
Normal. E a minha filha não tinha essas coisas naturais de crianças. Essa reação, né? Essa reação. Tinha essa reação. Ela não tinha essa reação. Então, ela não fazia isso. Aquilo começou a me chamar a atenção. Porém, quando eu levava a pediatra falava, é natural.